Olá, meus queridos irmãos. Mais um domingo nós estamos juntos para estudarmos a lição da escola dominical. Iniciamos esta lição com esse hino de fundo. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu. Se nós estamos aqui nesta manhã, nesses domingos todos, vimos estudando essas lições, graças à obra que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Que esta lição de hoje possa servir de bênção a todos os nossos queridos irmãos. Rogamos ao Senhor que, através do teu Santo Espírito, nos ilumine o coração para entendermos o recado que Ele tem para nós nesta manhã. Como sempre fazemos, nós vamos agora pensar um pouco nas lições durante a semana, lições que nós estudamos. Vamos ver quem pôde estudar a lição de segunda-feira. Segunda-feira, os estudos foram em João capítulo 6, e eu separei o versículo 12. Aliás, toda semana nós, durante cada dia, estudamos um pedacinho do capítulo 6. Então, na segunda-feira, eu separei o versículo 12, porque eu entendi nesse versículo, até porque nós estamos estudando esse tema sobre finanças com base na Bíblia, falamos de economia, e esse versículo nos chama a atenção quando o Senhor Jesus, aqui naquela multiplicação dos pães, e depois que já tinha sido distribuído o alimento para aquela multidão e todos se fartaram, olha só o que aconteceu nesse momento. Quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eu fiquei pensando nisso, meus irmãos, porque o Senhor Jesus, né, o Senhor que multiplicou aqueles pãezinhos ali, aqueles peixinhos, agora diz para que nada se perca. É exatamente isso. É saber consumir, não desperdiçar, é uma virtude. Está aqui o exemplo do nosso Senhor, não é isso? Muito bem. Na terça-feira eu separei os versículos 19 e 20, João 6, 19 e 20. Aqui Jesus faz algo imaginável para um ser humano. Eu nunca vi alguém que tenha podido fazer o que o Senhor Jesus fez aqui nesta ocasião. Aqui ele estava atravessando o mar, diz o texto, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, quer dizer, os discípulos, né? Isso cerca de 5 ou 6 quilômetros, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus logo lhes disse: sou eu, não temais. Esse é o nosso Jesus que, vendo a nossa aflição, ele não espera, ele já vai de pronto ao nosso encontro e nos conforta, como fez aqui com seus discípulos. Não temais, sou eu que estou aqui. Que é só mesmo Jesus para andar sobre as águas, seja do mar, seja de um lago, seja de um rio. É algo impossível ao ser humano naturalmente, né? Obviamente, como Jesus fez, é algo impossível. E Jesus fez isso. Na quarta-feira eu separei o versículo 35, João 6, 35. Aqui o nosso Senhor Jesus, ele se revela o nosso alimento espiritual. Quando ele diz, declarou-lhes, pois Jesus, versículo 35, né? Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Que alimento Jesus está se oferecendo para nos sustentar. Todos nós dependemos dos alimentos.
Já amanhecemos tomando o café da manhã, depois o almoço, depois um lanche, depois a janta, uns mais, outros menos, mas é quase impossível vivermos alguns dias sem nos alimentar, né? Então, o Senhor Jesus, ele usa essa importância do alimento físico para mostrar que ele é o importante alimento espiritual. Eu sou, como ele diz aqui no texto, o pão da vida. Na quinta-feira, eu separei o versículo 51, João 6, 5, 1. O desejo do Senhor Jesus é alimentar o mundo. É isso mesmo que eu li. O desejo dele é alimentar não uma meia dúzia de pessoas, mas o mundo inteiro. Esse é o desejo dele. Os irmãos sabiam? Vamos ler. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Eu sou o pão. Aliás, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eu vou repetir que eu tropecei um pouquinho aqui nas palavras, né? Vocês perceberam. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, o Senhor Jesus deu a sua vida pela humanidade, pelo mundo. Esse é o grande amor do nosso Senhor. Esse é o grande amor do nosso Pai, que enviou seu Filho a este mundo. João 3,16 nós já estudamos. Deus amou o mundo. E aqui Jesus está dizendo, eu darei o pão pela vida do mundo. É isso, o Senhor Jesus está sendo muito, mas muito longânimo, muito paciente com a humanidade, porque ele insiste com esta humanidade para, como ele diz aqui, crer nele. Crer nele. Se alguém dele comer, se alguém comer desse pão, viverá eternamente. Na lição de sexta-feira, João 6,58. Quem alimenta do pão, quem alimenta de Jesus, viverá eternamente. Jesus mesmo diz isso. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, contudo morreram. Fazendo uma referência ao maná que os israelitas se alimentaram durante aqueles 40 anos em que estavam peregrinando pelo deserto. Já temos estudado isso aí na escola dominical, quando eles estavam, os israelitas, atravessando aquele deserto sob o comando de Moisés. E durante esse tempo, o alimento deles consistia basicamente no maná e também nas codornizes que o Senhor lhes enviava. Jesus diz, quem comer este pão viverá eternamente. Tá? Aquele pão que os israelitas comeram foram apenas para sustentá-los durante aquele período. Agora, quem recebe Jesus e se alimenta desse pão que é Jesus, a promessa é vida eterna. E terminando as lições para a semana, ontem, sábado, João 6,66. João 6,66. Aqui eu observo uma atitude triste por parte de alguns dos discípulos do Senhor Jesus. Muito triste. Por quê? Depois de ver tudo aquilo que Jesus estava realizando entre eles, todas aquelas maravilhas de andar sobre o mar, de multiplicar aqueles pãezinhos em centenas e centenas de pães, talvez milhares de pães, podemos até assim imaginar, né? Até porque foi calculado 200 denários seria o custo para adquirir aqueles pães. Se multiplicarmos 200 denários por 200 dias de trabalho, vamos dizer, de um trabalho médio aí,
de que pague R$100 por dia, talvez tem lugares que nem é isso, vamos supor que seja uns R$80 por dia, multiplica isso, 200 vezes 80 dá R$16.000. Então, esse é o valor aproximado de quanto naqueles dias custaria o pão que foi transformado pelo Senhor Jesus, foi multiplicado. Mas então, com tudo isso, olha o que nós lemos aqui. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E já não andavam com ele. E sabe qual foi o argumento? Está lá no versículo 60. Eles disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Meus irmãos, essa história se repete, né? Muitas vezes nós temos queridos nossos que abandonam a caminhada no meio do caminho. E às vezes até mesmo com esse argumento, duro é este discurso. Portanto, estão aqui as lições da semana, os textos da semana, e mais uma vez fica aí o incentivo. Vamos estudar estas lições durante a semana. E no domingo, nós estamos caminhando aqui por esse tema, finanças com bases na Bíblia. Hoje vamos para a lição número 5, esse tópico de finanças com base na Bíblia, já estamos quase chegando ao final. Não vou precisar se hoje vai ser a última lição, vamos ver até o transcorrer do estudo, né? Mas depois nós temos que ver na direção do Senhor o que faremos depois que terminar esse tópico, finanças com base na Bíblia. Por enquanto, nós ainda vamos pensarmos junto mais sobre esse assunto, que é um assunto de grande importância, né? Finanças com base na Bíblia. Que o Senhor nos abençoe nesses estudos. Eu peço a vocês que orem e também, se gostarem desses estudos, fiquem à vontade para compartilhar, já que está um arquivo aí no YouTube. Esse arquivo que nós compartilhamos, vocês podem recompartilhar para outras pessoas, se acharem conveniente, tá? Eu não estou pedindo para fazer isso, porque não é o objetivo nosso aqui ganhar a audiência no YouTube. Não é isso. Deus sabe que não é. Porque se fosse por isso, eu jamais faria um trabalho desse, porque é muito cansativo, é muito desgastante, mas o Senhor conhece meu coração, sabe das nossas dificuldades de nos reunirmos presencialmente, e até porque também agora, já que nós estamos tendo essa oportunidade, nós podemos também repartir esse pão que nós estamos recebendo, esse pão de alimento, com outros queridos nossos, não é verdade? Então vamos esperar do Senhor que Ele nos fale mais sobre esse assunto, né, durante a lição de hoje. Na última lição, vocês, se estiverem lembrando, às vezes a gente acaba esquecendo, né? Mas eu comentei, já tentei explorar um pouco com vocês essa questão de como é formado o dinheiro, como é a origem do dinheiro, né? E nós vimos que, com base nas Escrituras, o dinheiro ele é uma soma de duas continhas muito simples, ou de dois fatores muito simples: bens materiais e trabalho. E tudo isso provém de Deus. Está aí na tela para recordar a lição de domingo passado, o finalzinho da lição. Bem material, em resumo, os céus e a terra. Os céus, vocês têm percebido pelo noticiário, né? Como está sendo cada vez mais cobiçado pelas grandes superpotências. Esses dias mesmo, agora, essa semana que passou, o país da China lançou uma nave para, se não me engano, Marte, acho que é isso. E deverá chegar lá para o mês de fevereiro,
do ano que vem. A ciência e os estudiosos tentam conhecer o que vai além do planeta Terra. Não sabemos, está nas mãos de Deus. Já foram à Lua. Eu achei até graça, porque eu tinha um tio que ele dizia para mim: eu não acredito que o homem tenha ido à Lua. E eu tentava dizer: não, mas tio, foi porque está aí documentado e tal. Mas isso realmente sempre há essa questão, a gente também não é obrigado a crer em tudo. Mas o fato é que os céus e a terra é a fonte de todos os recursos, como está aí na tela, de todos os recursos. Quem nos dá o bem material é Deus. Nenhum cientista consegue fazer o que Deus fez. O que mal a gente faz é pegar um pedacinho de um material aqui, um pedacinho outro ali, e formar um outro produto, né? Como nós já explicamos isso na aula passada. E o trabalho? O trabalho de cultivar, de guardar, como nós vimos, é a ação do homem sob prévia instrução divina. O homem só pode trabalhar se tiver saúde, se tiver força vinda do Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, nós hoje vamos pensar um pouco, então, mais sobre esse tema trabalhador e seu salário. Agora nós vamos explorar esse assunto, porque, como cristãos, eu vejo aqui que há um espaço muito importante para refletirmos sobre essa questão do trabalhador e do aspecto do seu salário. Vamos ver de acordo com o que as Escrituras nos ensinam, né? O trabalhador, quando ele termina o dia dele, ele tem direito a um salário, a um pagamento. Né? Isso é normal, é mais do que normal, é justo, né? Então, normalmente a gente diz que ele recebe um salário. Como eu coloquei na tela para facilitar vocês, já recebe um salário. Esse salário pode ser representado por dinheiro, mas também pode ser por outros meios, né? Às vezes ele pode, se for, por exemplo, numa lavoura, ele pode receber lá, digamos, uma saca de café. Eu estou aqui conjecturando, né? Quem trabalha na roça, na lavoura de café, ou quem sabe ele recebe aí uma saca de milho, se for plantando milho, ou qualquer outro lugar. O importante é que o salário é o resultado do trabalho prestado. É aquilo que o trabalhador vai dispor para poder ir na venda, né? Como diz lá na roça, onde eu nasci, ir na venda, ir no supermercado, ir na farmácia, ir na padaria, adquirir aqueles bens que ele precisa para trazer para dentro de casa, não é isso? Então, vamos ver a definição dessa palavra salário. Eu sempre fui muito curioso para essa definição. Não sei se todos vocês têm curiosidade, né? Mas por causa disso, eu fui buscar uma definição no dicionário e achei essa definição que está aqui a mais, vamos dizer assim, interessante. Tem tantas outras, mas essa aqui nos dá uma boa noção do que vem a ser salário. Então está aí. Assim como a maioria das palavras do nosso vocabulário, a palavra salário ela é derivada do latim, que é a nossa, vamos dizer assim, língua mãe, né? O português, ele tem as suas raízes muito profundas no latim. Então, lá no latim, a palavra ela era salarium argentum, que significa pagamento em sal. Pagamento em sal. Mas por quê? Isso porque no Império Romano os soldados eram pagos com sal. Sabiam disso? Os soldados recebiam talvez lá um pacote de sal, aqui está o seu salário. Né? E naquela época o sal era uma iguaria muito cara e que podia ser trocada por dinheiro, ou aliás, por alimento, por vestimentas, armas, etc. Aí vem então essa questão da palavra salário, ela tem essa origem, tá? Ela tem a ver com o pagamento que os soldados romanos recebiam em sal quando
né, encerravam, ou de tempo em tempo, não sei qual era a periodicidade que esse pagamento era feito. Mas o fato é que esse termo vem até os nossos dias, né, como sendo o resultado do trabalhador, né, recebendo salário. E como o nosso estudo ele é calcado exclusivamente nas Escrituras, tudo que falamos nós sempre buscamos a fonte nas Escrituras. Nós lemos aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo nos ensinando sobre a dignidade do trabalhador ao receber o seu pacotinho de sal, né? O seu salário. Vimos que eram os soldados romanos, mas agora Paulo usa também esse termo para falar dos trabalhadores. Na verdade, os textos que Paulo cita fala dos trabalhadores na obra do Senhor, mas não há dúvida que esse termo também se aplica aos trabalhadores em geral, né? E o texto aqui de Paulo a Timóteo está assim: pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Olha que lindo isso, né? A dignidade do trabalhador está em receber o seu salário. Então, esta é a afirmação do apóstolo. O trabalhador é digno do seu salário. Esta afirmação do apóstolo, ela foi citada pelo Senhor Jesus. O que Paulo faz aqui é repetir, confirmando o que o Senhor Jesus já havia dito. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 7, a parte do versículo, o Senhor Jesus diz, porque digno é o trabalhador do seu salário. Tá? E nesse texto aqui de Lucas, como também lá em Mateus, o Senhor Jesus ele está falando daqueles que ele enviavam para fazer a obra missionária naqueles dias. E ele dizia que eles deveriam serem sustentados para as pessoas que recebiam eles em suas casas, eles deviam aceitar aquela acolhida, aqueles alimentos. E Jesus diz, porque é digno o trabalhador do seu salário. Então, eu trago estas palavras de Jesus e também as palavras do apóstolo Paulo, né? Aqui em Timóteo, também lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, eu trago estas palavras para todos os trabalhadores, para aqueles que trabalham em todas as áreas, né? O texto que nós lemos, ele tem uma referência lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, quando diz assim, né? Deixa eu ver, não amordaces o boi quando pisa o trigo. Esse texto aqui é citado lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. Não atarás a boca do boi quando debulha. Ora, quanto mais nós podemos pensar, se Deus, através de Moisés, está dizendo que o boi não deve ser impedido de se alimentar enquanto ele está trabalhando, quanto mais nós, os seres humanos, criados à sua imagem e semelhança. Entendem, meus irmãos? Se Deus cuida dos animais, e aqui ele cita o exemplo do boi, né? No trabalho ele tem direito a manter a sua boca aberta para tomar dos alimentos, quanto mais o ser humano. Então, nós temos aqui um assunto que nos faz pensar muito nessa questão do trabalhador, muito. Eu acho que a igreja não pode fechar os olhos a esta questão, porque se nós não olharmos esses assuntos com seriedade, nós estaremos compactuando com uma grande injustiça que tem
ser arrastado ao longo de tantos e tantos séculos, né? Por isso nós, como crentes no Senhor Jesus, devemos nos preocupar com a questão da exploração do trabalhador. Muitos têm sido prejudicados por patrões gananciosos. E olha, não é eu que estou dizendo, não é conclusão minha, isso está na palavra, em Tiago capítulo 5, versículo 4. Vamos ler juntos esse texto para vocês observarem que esse assunto não é um assunto de sindicalista, não estamos aqui criando uma polêmica, não estamos aqui trazendo uma questão de defender uma classe ou outra, mas dizer que a exploração é um pecado que vem sendo cometido por muitos ao longo dos séculos, né? Então, Tiago, capítulo 5, versículo 5 e 4. Vamos ler juntos. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago, capítulo 5, versículo 4. Meus queridos irmãos, essa é uma realidade, infelizmente, que precisa, já falei, mas eu vou repetir novamente, que precisa ser considerada por nós como igreja. Nós precisamos estar atentos que o salário não é uma doação, o salário é um pagamento. Assim como se paga os fornecedores, nós também temos o compromisso de pagar os trabalhadores. Eu trabalhei muito tempo em áreas de empresas que lidavam com fornecedores e muitas vezes chegava o vencimento da duplicata, não havendo recursos para pagar aquela conta, aquela duplicata. Daí uns dias aparecia um ofício do tribunal lá, do órgão cobrador, dizendo, olha, essa duplicata vai ser protestada, vai ser enviada ao juiz. Meus irmãos, isso é muito duro para um comerciante, para um industrial, quando isso acontece. Mas, às vezes, o trabalhador também leva prejuízos e, muitas vezes, ele não tem como receber. Por quê? É como está escrito, né? O seu salário vem sendo retido com fraude. Muito bem, que o Senhor nos ajude. Eu sei que é um assunto um pouco difícil, né? Mas é preciso a gente trazer esse assunto, até porque hoje talvez muitos dos nossos irmãos talvez nem soubessem que as Escrituras também abordam essa questão, né? Eu anotei aqui um assunto que eu quero também deixar com vocês. Assim, uma considerável parte da humanidade, ela tem uma grande dívida para com muitas pessoas, homens e mulheres, crianças e adultos, que foram transportados à força, não foi voluntariamente, foram à força, na maioria das vezes de forma degradante, saindo dos seus locais de habitação e foram para outros lugares desconhecidos. Esses seres humanos foram levados para construir riquezas para favorecerem outras pessoas e não a si mesmo. Isso ficou conhecido como escravidão.
A escravidão faz parte, infelizmente, da organização social dos povos, desde a antiguidade. Pelas Escrituras, nós sabemos o que aconteceu com o povo de Deus no Egito, né? Durante um bom tempo, eles foram escravos lá no Egito. E a história mostra em outras ocasiões o povo de Deus sendo escravo lá na Babilônia e em outros locais. Mas olha, para Deus não há distinção entre escravos e libertos, entre judeus nem gregos. Olha só o que está aí em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Nós anotamos aí na tela para facilitar a nossa memorização. Dessa arte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Eu li um livro há pouco tempo, o autor desse livro chama Adam Rothschild, não sei se é bem essa pronúncia. Ele escreveu um livro chamado Enterrem as Correntes. E na página 451 desse livro, ele diz que quando a emancipação dos escravos chegou em 1838, olha essa data, não tem nem tanto tempo assim, né? Não tem nem 200 anos. Quando essa emancipação chegou na Inglaterra, havia, por exemplo, mais de 1,5 milhão de escravos trabalhando na mineração e em plantações no Brasil. Já imaginou? 1,5 milhão e aproximadamente 400 mil em Cuba e mais de 2 milhões nos Estados Unidos. Soma isso aqui, 1,5 milhão mais 400, dá quase 2 milhões, mais 2 aqui dá quase 4 milhões só nesses países. Né? Só nesses países. Meus irmãos, Inglaterra, Cuba, Brasil e Estados Unidos, 4 milhões. E os outros países? Vocês conseguem imaginar? É terrível pensar. Diz o autor que os escravos brasileiros e os cubanos ainda tiveram que esperar mais 50 anos para serem emancipados, que no caso do Brasil foi 1888. No entanto, a superpotência, na época, a Inglaterra, né, que já havia libertado seus escravos, ficou claro que os dias da escravidão estavam contados. Nenhum outro lugar sentiu isso mais do que os Estados Unidos, onde a servidão durou mais de 25 anos. É interessante pensar que a Inglaterra, nós vamos ver isso, ao libertar os escravos, seus escravos, ela começou também a fazer um trabalho junto aos outros países para que eles também fizessem o mesmo. Mas, voltando ao autor, na página 455, ele relata que o fim da escravidão não significou o fim da injustiça. Isso também é muito triste, né, irmãos? Saber que o fim da escravidão não significou o fim da injustiça. Todavia, uma medida de progresso humano, com certeza, reside no fato de que hoje está dito, né, que escravizar outras pessoas é, sob um tribunal internacional, um crime contra a humanidade. Pelo menos isso aqui já é um alento para tentar impedir que essa catástrofe ainda se propague entre nós, né? Portanto, a exploração do trabalhador sempre existiu e continua nos nossos dias, e deve ser combatida, melhor dizendo, com base nos princípios bíblicos. Estudar finanças, estudar dinheiro, e se sabemos que o dinheiro nasce do trabalho, e nós sabendo que os trabalhadores precisam ser também zelosos ou serem cuidados,
Isso faz com que nós, como crentes no Senhor Jesus, galguemos, né, uma responsabilidade muito importante nesse processo de libertação dos escravos. Por exemplo, lá na Inglaterra, esse processo durou cerca de 51 anos. Nós vimos lá 1838, quando terminou, né? Mas ele iniciou em 1787. Interessante isso, eu quero deixar isso bem claro, ele começou com 12 jovens, basicamente todos eles cristãos. Eu não tive certeza de entender, porque o livro não teve essa preocupação, se todos os 12 eram cristãos, mas eu posso dizer que pelos nomes e pelo que for acontecendo mais adiante, a maioria deles eram tementes a Deus e não se conformaram com essa situação. Eles lutaram contra aquele sistema que havia nos seus dias, para convencer os grandes fazendeiros, convencer os grandes empresários a mudar aquela maléfica forma de vida. Portanto, a mensagem do Evangelho de Cristo deve ser levada a todos. Os livres e os escravos, com a direção do Espírito Santo e sempre pautada nas Escrituras, para promover uma transformação de atitude e caráter, que culmina com a salvação do pecador arrependido e resulta numa transformação de comportamento social. O Evangelho ele tem que alcançar o pecador, tirando-o do inferno, mas também ele precisa, o pecador, pensar que há necessidade de haver uma mudança no comportamento social. O que sabemos é que Deus cuida tanto do livre quanto do escravo. Deus não nos olha lá do céu segundo a nossa situação aqui na terra. Ele cuida de nós, como diz o salmista no Salmo 37, 25. Fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi o justo mendigar o pão. Por quê? Porque Deus cuida de nós. Meus irmãos, nosso tempo está esgotado. Eu sei que não posso avançar mais, nós estamos olhando ali o reloginho, então nós vamos parar por aqui. Ainda não terminamos essa série de estudos. Nós ainda vamos ver mais alguma coisa na próxima aula, se Deus permitir. Nós vamos estudar mais um pouco sobre isso. Então aqui já tem algumas telinhas preparadas. Eu espero que essa lição que ainda falta possa encerrar de vez, então, esse assunto. Mas vamos ficar com esse Salmo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo mendigar o pão. Que o Senhor nos abençoe. Nós agora vamos ter uma palavra de oração, pedindo a Deus que nos despeça desse estudo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por essa lição. Todas as vezes que nós nos debruçamos sobre esses assuntos, principalmente no que tange aos trabalhadores, nós pensamos, Senhor, o quanto a humanidade precisa se adequar aos princípios do Senhor, aos princípios que o Senhor tem estabelecido de igualdade, de respeito. E por isso, Senhor, nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Abençoe-nos, Senhor, como servos do Senhor, a sermos uma testemunha nessa área, Senhor. Não nos deixe sermos cristãos apenas nominais, mas que possamos ser cristãos reais em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Nós agradecemos por esta oportunidade de estudarmos juntos esse tema. Em nome de Jesus.
Amém.